Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 2, programa que te conecta com os assuntos do momento aqui no Sistema Sagres. No próximo domingo, acontece o primeiro turno das eleições municipais. Como as definições para a escolha de novos prefeitos e vereadores no Brasil pode afetar a distribuição de poder e interferir na construção de candidaturas nas eleições gerais de 2026? Qual será o comportamento da direita com a ascensão de Pablo Marçal e com a permanência do bolsonarismo em importantes cidades brasileiras? Como a esquerda de Lula vai reagir, vamos também avaliar possíveis consequências em Goiás. Em destaque no programa de hoje, a importância do debate político para a população. Será que os eleitores estão tendo sentido em assistir debates em que a agressividade dita o ritmo e as propostas ficam deixadas de lado? O Pauta 2 analisa esses e outros temas na edição de hoje. E para nos ajudar na análise dos possíveis reflexos nas eleições municipais para 2026, nós recebemos no programa de hoje, aqui no Pauta 2, o especialista em marketing político e organização partidária, o cientista político Elias Tavares. Elias, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta 2. Olá, Samuel. Olá, Jéssicas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer meu participar aqui com vocês de um tema tão importante como esse que é política, né? Elias, de uma forma introdutória aqui na abertura, nós estamos em um momento de eleição municipal, mas certamente há o debate em diferentes locais do Brasil com projeções para 2026. De uma forma introdutória aqui, o que você pode nos apontar a respeito desses possíveis reflexos das eleições municipais para as eleições gerais de 2026? Olha, a gente percebe que 2026 já começou em 2024, né? Dá para notar uma certa polarização em várias capitais, como a gente vem analisando, né? Essa polarização, ela vai mostrar uma capilaridade para 2026, então a gente percebe que os dois campos políticos hoje polarizados no país estão ali com seus candidatos, né? E a gente percebe também um movimento até um pouco maior da direita, né? A esquerda ali, aparentemente, sairá um pouco mais enfraquecida dessas eleições. Mas não significa que não será tão fraca assim também, né? Afinal de contas, tem aí movimentos importantes que o presidente Lula está fazendo, assim como movimentos que começaram também a se intensificar nesse final de semana, né? Nessa semana, na verdade, pelo lado do ex-presidente também, Jair Bolsonaro, principalmente no interior do estado de São Paulo. Elias, você poderia falar um pouco mais sobre esses movimentos que o Lula está fazendo, ou como, a partir deles, né, como que a esquerda então pode reagir a esse avanço da direita já nessas eleições municipais? Claro, Jéssica. Na verdade, você percebe que o presidente Lula, ele está até de forma tímida, né? Embora tenha feito suas ações, está um pouco ainda aquém do que a gente esperava, né? Acho que todos os candidatos das capitais estavam aguardando ali os Boeings vindo de Brasília para fazer o seu apoio. Mas você percebe que existe um staff ali que tem apoiado muitas candidaturas, né? A gente pode ver aqui no estado de São Paulo que o Haddad tem rodado bastante, alguns municípios principais aí com mais de 200 mil eleitores, que eu acho que é o grande foco da polarização, né? Do mesmo modo que o Jair Bolsonaro, essa semana, também tem concentrado muito. Hoje mesmo estava no município de São José dos Campos, que é interior de São Paulo, porque cada um quer ver o que vai acontecer, né? E a gente percebe esse movimento claramente aí em alguns lugares, a gente percebe que tem essa polarização. Outros a gente percebe que o movimento ele tem ido aí de acordo com o movimento mesmo local, né? Afinal de contas também o município às vezes acaba não entrando na polarização. Mas da mesma forma que a gente entende que esses movimentos dos ministros, né, por exemplo, tanto o Padilha, né, quanto o Fernando Haddad são ministros, foram candidatos ao governo do estado de São Paulo. Então, evidentemente que eles têm uma força, uma pluralidade maior aqui no estado, né? E então eles estão fazendo sim esses movimentos, gravando peças, entrando até em confronto, né,
como recentemente em Campinas, o Padilha gravou um vídeo defendendo o candidato de Campinas, né? Então está tendo sim esse movimento, mas utilizando muito também as redes sociais, né? Elias, é ótimo que você traz esse ponto das redes sociais, porque eu acho que é impossível a gente falar sobre esses movimentos que estão tendo relevância nesse momento e não citar o poder das redes sociais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, na sua avaliação, como que as redes sociais têm mudado essa relação entre eleitor e candidatos e se a gente já pode prever mudanças maiores pensando aí nas eleições de 2026. Olha, Jéssica, a gente percebe que a política mudou a forma de se fazer, né? Eu falo isso porque, assim, eu gosto muito de política, eu me tornei cientista política porque eu já gostava disso no passado, né? E eu já me envolvi em muitas campanhas políticas, né? O formato da campanha mudou totalmente a ponto de eu dizer que hoje eu não seria tão eficiente numa coordenação de campanha política porque eu não tenho tanto domínio das redes sociais. Faltaria alguém do meu lado ali para poder fazer essa parte que me falta, né? Porque justamente é isso, né? Hoje a gente tem uma política diferente do passado. Embora ainda a gente vê uma força do meio tradicional de se fazer política, como, por exemplo, na cidade de São Paulo, que o prefeito atual, né, que tem uma coligação grande, que tem ali muitos candidatos a vereadores envolvidos, você percebe que ele tem uma força política relacionada a isso no forma tradicional de fazer, que é, eu vou ter mais tempo de TV e vou ter um resultado disso. A gente percebe que esse movimento ele é constante. Agora, quando você pega o próprio Pablo Marçal aqui, que não tem tempo de TV, não tem coligação e está ali entre os três embolado, né? Ele, Boulos e Ricardo Nunes, você percebe a força que a rede social tem. Um outro movimento que a gente pode destacar é justamente também o novo eleitor que está começando a votar, né? Então, se a gente pensar que existem eleitores a partir de 16 anos, é uma geração que já é da internet, é uma geração 4.0. Essa geração, ela consome política de uma forma diferente, que é o Reels, né? O Reels, que é 1 minuto e 20 ali, são os recortes, que tem candidatos que estão sabendo utilizar isso de uma forma muito bem utilizada, né? Então, a política ela já mudou nesse contexto. Existe um novo meio de fazer política, uma nova forma de se fazer política, que a gente ainda, eu particularmente, digo que eu estou aprendendo, mas eu tenho analisado e tenho até feito diagnósticos desses movimentos que não pode ser descartado. Você não pode descartar a força da rede social hoje, que, aliás, né, a gente pode deixar muito claro aqui, mesmo os candidatos que têm aí uma ampla coligação, que tem gente na rua, que tem aquela estrutura, a forma de fazer política antiga, hoje ele está no digital também. Não existe no Brasil candidatura sem estar no digital. Mas aí, Elias, nesse ponto que você falou, né? 1 minuto e 20, não é, no Reels. Esse tipo de política que vai ali, eu falo se apequenando bem entre aspas, não a forma, né? Mas assim, esse conteúdo, né? 1 minuto e 20 segundos para envelopar, para colocar, é suficiente para poder discutir problemas estruturantes de uma cidade? Como é que fica esse debate? Será que também não vale uma reflexão para essa geração Reels? Vale muito, né? Tanto que um dos textos que eu fiz recentemente também, eu falava um pouco da educação política, né? Porque hoje, por exemplo, assim, acho que muitos eleitores, e eu vou dizer que a maioria dos eleitores, pode-se dizer que não tem esse movimento, esse envolvimento, né? Dessa forma de fazer política. Por exemplo, você tem candidaturas que estão hoje, coloca ali o seu programa de governo, né? O candidato a prefeito coloca o seu programa de governo. E você percebe que hoje as pessoas nem sabem que existe uma forma de você consultar esse programa de governo, né? E lá nesse programa de governo é onde a pessoa está colocando o seu projeto para a cidade nos próximos 4 anos. Elias. Né? Então isso é muito ruim. Aí nesse sentido, só uma pequena intervenção, é porque em muitos casos há uma colocação do ponto de vista apenas formal, um cumprimento que o candidato faz lá com a Justiça Eleitoral. Nós recentemente aqui no Sistema Sagres, Jéssica Lima, Jéssica Dias, o Rubens Salomão, outro companheiro nosso e eu, nós entrevistamos aqui candidatos a prefeito na região metropolitana de Goiânia, em Aparecida e também aqui na capital, em Goiânia. E os candidatos, em muitos casos, havia uma desconexão daquilo que estavam prometendo com os seus planos de governo e uma realidade. Ou seja, nessa linha que você está falando, a gente percebia o quê? Que era
apenas uma formalidade. Olha, eu vou cumprir, eu vou perante a Justiça Eleitoral para eu não ter problema. Mas proposta mesmo, que seria bom, isso aí ficou no segundo plano. E quando questionados, meu plano está em construção, o plano é construído com a sociedade, ainda eu não tenho todas as informações. Entre outras alegações, eu achei interessante a gente colocar isso, só para fazer esse parênteses do que você coloca. Não, faz todo sentido, Samuel. Aí, assim, né, a gente volta novamente ao ponto anterior. É a questão da educação política, né? Porque a Justiça Eleitoral, ela exige. Ou seja, a gente não pode dizer que a Justiça Eleitoral ela não está cumprindo o papel dela. Ou seja, a Justiça Eleitoral, você tem uma candidatura majoritária, né, que isso é válido para as candidaturas majoritárias, apresente o seu programa de governo. Quando esse programa de governo é apresentado, você não tem o lado de cá, que é a população. O que seria o ideal? Você pegar o programa de governo, né, numa sociedade que fosse mais crítica, né, politicamente crítica, e você analisar o que está sendo colocado ali, porque ele é obrigado a colocar. Agora, a gente vê muitos documentos colocados no programa de governo, é uma coisa muito supérflua, uma coisa feita ali de forma muito simplória, que não detalha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, investir em educação. Eu li isso, eu vi alguns programas de governo de capitais, e lá o candidato diz assim, eu vou investir mais em educação. Que candidato não vai investir mais em educação? Né? Isso daí, agora, o que eu preciso? Eu vou criar um programa específico de distribuição de renda, ou de validação por mérito, ou de bolsa de estudo universitária, né? Então, está muito vazio. Tá, assim, infelizmente, os programas de governo que estão apresentados na Justiça Eleitoral, eles estão muito aquéns, haja vista um ou outro que faz um trabalho mais pensado ali, que isso era uma forma até também que antigamente, né, os partidos eles ficavam durante uns 6 meses discutindo o programa de governo, e você nem vê isso mais, né? Você não enxerga mais isso, porque hoje, infelizmente, a gente está muito para a retórica dos reels, como eu falei, e também essa questão da discussão de recorte, né? Falando em plano de governo, Elias, em propostas, queria que a gente pudesse também estabelecer, se possível, né, uma diferença entre o tipo de eleitor de uma eleição municipal para um eleitor das eleições estaduais, presidenciais, no tipo de demandas, né, de informações que eles buscam nas eleições municipais que possam ser diferentes das eleições gerais em 2026. Que legal, adorei a pergunta, Jéssica, muito obrigado. É assim, né? Os municípios, a eleição municipal, né, essa que a gente está agora, ela é a mais próxima da população, né? O gestor que vai assumir em janeiro agora, né, os novos prefeitos ou os que serão reeleitos, eles têm aquela responsabilidade básica, né, que é a saúde básica, é a educação básica, é a creche, né, o ensino fundamental, a zeladoria do município, é a poda de árvore, é o esgoto, né? Então, é uma relação muito próxima, né? O prefeito é aquele que está mais próximo das pessoas e é aquele que pode mudar a vida das pessoas mais facilmente do que uma eleição estadual e a eleição nacional. A eleição nacional, né, ela é muito ampla, você discute o país, e aí um ponto que eu tenho falado muito aqui, que é sobre a eleição estadual, que aí, na minha forma de pensar, ela é uma eleição, infelizmente, ela é uma eleição colocada como coadjuvante, né? Porque o governador do estado, né? E aí algumas pessoas até mencionaram na questão de São Paulo, né? O Tarcísio, as pesquisas não conseguiam identificar que o Tarcísio iria sair tão bem na eleição, né? Mas por quê? Porque acaba sendo meio que coadjuvante. A eleição para prefeito, ela tem mais importância que a eleição para o governo do estado, por exemplo, a título de racional, né? Do eleitor parar para analisar, para o eleitor escolher o seu candidato. Então, a eleição estadual ela vai muito a reboque da eleição nacional, né? Nas temáticas, você consegue assim fazer um exercício aí de pensar no futuro, quase, né? Pensando nos temas que estão sendo destaques, como mobilidade urbana, sustentabilidade. Nesse cenário municipal, você consegue fazer uma projeção, no seu ponto de vista, de temas que devem voltar com força para o centro dos debates nas próximas eleições nacionais? A eleição nacional, eu ainda enxergo, Jéssica, que será uma eleição polarizada, infelizmente, entre direita e esquerda, né? Eu não acho que a gente vai conseguir ter uma pauta nacional ainda, pelo menos na próxima eleição, né? Então, não consigo enxergar uma discussão além do que a gente está vendo agora, que é a questão
da desconstrução da imagem do próximo, né? Porque a gente tem visto muito isso nas eleições pelo país, nessa eleição agora. Agora, 2026, a gente tem aí algumas coisas que a gente pode notar, que pode ser pauta nacional, que é, por exemplo, como o governo está reagindo com a eleição da Venezuela, né? Como está sendo feita, né? O Haddad ganhou aí o apelido de Tachad, né? Essas coisas. Então, eu acho que isso vem para o universo num discurso de muito mais na questão de economia. Se eu fosse apostar na pauta de 2026, eu colocaria, além da polarização que nós estamos vivendo, eu colocaria ali um cenário muito condensado na questão da economia do país. Elias, tanto, já que você falou, né, que a sua previsão para as próximas eleições presidenciais de 2026 sejam de polarização entre esquerda e direita, a gente sabe que tanto o lulismo quanto o bolsonarismo, eles têm uma forte influência no cenário político atual. Então, de que maneira, né, os candidatos nas eleições municipais agora, ligados a essas duas figuras políticas, né, o desempenho desses candidatos podem representar um desgaste ou força, né, para as próximas eleições? Jéssica, a gente pode dizer o seguinte, né? O Lula foi eleito com uma porcentagem muito pequena, né? O Lula foi eleito com, sei lá, foi a eleição mais acirrada do país, a última eleição presidencial. Então, você nota que existe uma necessidade muito grande da gente discutir um pouco, né? A gente não, mas esses candidatos, essas pessoas que irão se colocar à disposição do país para governar a nossa nação, de pensar como que vai ter capilaridade política. Então, por isso que eu no começo eu disse que 26 já começou, é justamente que eu faço essa análise, né? Você tem ali uma porcentagem muito pequena, o país está dividido, a gente percebe isso, né? Acho que a maior da história, o Aécio e a Dilma, acho que teve a disputa anterior que foi bem disputado, mas acho que foi 2%, se eu não me engano, e essa agora foi 0,5% que deu a vitória para o Lula, né? Então, assim, cada voto vai valer muito. Então, é evidente que esses candidatos, né, os virtuais candidatos, né, do lado da direita não se sabe se o Bolsonaro poderá ser ou não, mas do lado da esquerda eu acredito que o Lula será um candidato que já está falando em reeleição. Eles precisam dessa capilaridade porque cada capital vai contar. Se a gente preparar para pensar que cada voto vai valer, que foi uma eleição muito acirrada, esse tabuleiro do cenário de 2026, ele vai se dar boa parte agora no encerrar das eleições de outubro, aí no segundo turno, né, que a maioria das capitais devem passar por segundo turno. Então, terminando esse segundo turno, a gente vai conseguir ter um cenário, um princípio de cenário de como foi já a polarização, né, porque isso reflete na polarização, e vamos ter alguns resultados curiosos aí também de quem fugiu da polarização, e a gente pode citar aqui o Eduardo Paes, né, por exemplo, que o Ramage, apoiado pelo Bolsonaro, não conseguiu ainda garantiu sua vaga no segundo turno. Eu acho que não vai conseguir, o Eduardo deve ser reeleito, por exemplo. Então, esse cenário ele já vai se desdobrando, né? Então, em alguns lugares você percebe que a direita ela pode sair enfraquecida, como a esquerda também, e aí vale muito a pena acompanhar o que vai ser o desdobramento nesse mês aqui de eleição. Essa é só a primeira parte, o primeiro turno aqui do Pauta 2 de hoje, em que estamos analisando os reflexos, ou os possíveis reflexos das eleições municipais de 2024 lá para 2026. Não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 2 de hoje. Em destaque, as eleições municipais de 2024 tem primeiro turno no próximo domingo. E quais os possíveis reflexos para 2026? É isso mesmo, Samuel. E agora eu queria citar um pouco um dos desafios, professor Elias. Em uma das capitais, por exemplo, Goiânia, pode-se observar um número considerável de abstenção de pessoas que, por variados motivos, escolhem não votar. Eu queria que você comentasse sobre esse movimento, se ele pode realmente ser tido como uma preocupação para algumas lideranças políticas e se você vê que algo possa ser feito, será que as lideranças irão pensar em como reverter isso, falar diretamente com esse público, pensando aí nas eleições em 2026, ou você acha que não, que é tido como uma pauta que não interfere tanto na prática?
Olha, Jéssica, para responder sua pergunta, eu vou falar aqui um posicionamento de, eu acho que como o meio político pensa e como eu, como cientista político, penso, né? A abstenção e o voto nulo, que, aliás, né, é legal a gente colocar aqui que eles são jogados fora, né? Só serve para uma contagem simplesmente estatística, né? E as pessoas que deixam de ir votar, as que vão até as urnas votar em branco e votar em nulo, né? Elas têm basicamente o mesmo papel. Elas aumentam muito, né, a quantidade de pessoas que não votaram, que se abstiveram de votar. Mas isso sempre foi um problema para o país e a gente percebe que aumentou um pouco nas últimas eleições devido a justamente por isso. A gente não tem pauta pragmática, a gente não tem uma eleição que está se discutindo proposta, a gente tem só dois lados e aí é muito ruim ser um eleitor do centro hoje, né? É muito ruim, porque tudo bem, se você é ligado à esquerda, se você é ligado à direita, você tem o seu lado, você defende, né? Você percebe isso, né? Mas o eleitor, tanto de centro-direita quanto de centro-esquerda, que eu entendo que é até um pouco da maioria, porque num cálculo muito simples, e aí um cálculo mesmo de padaria, que eu costumo dizer, você percebe que você tem aí mais ou menos 30% para cada lado, né? E você tem 40% de centro, né? É mais ou menos essa conta que eu consigo observar, né, nas eleições que a gente acaba acompanhando mais de proximidade, né? Então, assim, não existe esse interesse, não existe esse interesse, né? E o meio político, eu acho que não se dá conta disso, ou não se importa com isso, justamente pelo cálculo que é feito, né? A validação dos votos. Quando a gente tem as pesquisas, né, que mostram os candidatos nas suas porcentagens, você tem lá, né, os votos nulos e brancos, e você não tem ali quem não vai votar, porque a eleição não aconteceu, evidentemente. Mas você ali, quando você descarta os votos brancos, nulos e as pessoas que não foram votar, as abstenções, de fato o universo fica só com quem votou, com quem escolheu. Então aqui, né, fica aí a dica, que é o eleitor escolher o seu candidato, escolher dentro das opções que se tem, e a gente sabe que tem boas opções, né, e votar. É a única coisa que a gente pode dizer, é esse fomento ao voto, porque só votando você participa do processo democrático. Se você não votar, se você votar branco ou se você votar nulo, você está deixando outras pessoas escolherem o futuro da sua cidade, do seu estado e da nossa nação. Essa questão da abstenção ela é muito significativa. Aqui a Jéssica trouxe a situação na cidade de Goiânia. E aí eu tenho esse número aqui, uma colinha, né, a conta de padeiro aqui, só para ilustrar, Elias. Olha só, em 2012, aqui em Goiânia, a abstenção 12,41%. Em 2016, 20,83%. Em 2020, 30,72%. É claro que há o efeito da pandemia, houve uma flexibilização de regras em 2020, mas de toda forma é uma abstenção crescente. E aí, já relacionando o não voto, não é, o que você explicou do voto nulo também com a ausência dos eleitores e com o empobrecimento do debate. Nós vimos aí esse empobrecimento em São Paulo. Há uma questão que ela é preocupante, né? Os candidatos, eles se preocupando mais em uma questão de defesa, ataque, do que propriamente os programas, as propostas. E aí nós temos o efeito Pablo Marçal nas eleições municipais em São Paulo. Como esse efeito ele pode afetar justamente esse debate, não só de eleição municipal, mas também fazendo uma projeção, como nós falávamos no bloco anterior, para um pleito de 2026 e também como isso pode afetar o comportamento do eleitor? Obrigado pela pergunta, Samuel. Olha, na verdade, falando um pouco do efeito Pablo Marçal, né, a gente pode dividir essas eleições agora, né? Eu acho que antes do primeiro debate, que foi o da Band aqui na cidade de São Paulo, e depois do debate, né? Que quando ele foi com aquela agressividade, que ele foi e colocou as garras para fora como quem está indo para uma eleição sem nada a perder, né? E de fato, se a gente parar para pensar, é um pouco isso, né?
num ponto de vista de você fazer uma análise de marketing político, é um tema muito interessante para você estudar esse efeito, né? Afinal de contas, ele saiu ali de 6, 7%, se eu não me engano, para 24, 25% na pesquisa subsequente, muito rápido, né? Então, se você pegar o gráfico, você vê assim que, de fato, convenceu aquele primeiro discurso dele, depois ele foi se perdendo na sua própria retórica, e é um outro ponto, mas a gente percebe claramente que ele está posto, né? Haja visto os últimos dias agora, vai definir se ele vai para o segundo turno ou se ele não vai, mas o Pablo está colocado. Se você parar para analisar, né, que ele é um candidato que se filiou nas últimas 24 horas no partido que ele está, né? Ele tinha um acordo com o DC, que era dos democratas e cristão, e aí nas últimas 24 horas, quando estava para fechar a janela partidária, ele faz esse movimento de ir para o PRTB, ele tem uma candidatura ali sem nenhum tipo de discussão. Ele escolhe ali uma candidata a vice, né? Uma mulher, uma negra, e coloca ali para ser sua vice, mas ele não monta uma chapa de vereadores, ele não faz qualquer tipo de conversa política, de trato político, ele não constrói essa candidatura dele, ele simplesmente acha uma barriga de aluguel, isso para mim está muito claro, né? E quando ele tem essa barriga de aluguel e que ele se vê numa possibilidade de estar num debate, eu acho que ele até usou bem esse primeiro movimento de se colocar como o outsider, o candidato que está fora da casinha, né, que está colocando ali, ele é contra todo mundo, eu não uso fundo partidário, ele não usa fundo partidário porque o partido dele não tem, senão evidentemente ele utilizaria, né? Mas essa retórica a gente percebe que colou. Então hoje, quando você pega um partido que não é nem nanico, é minúsculo, quase acabando, que é o PRTB, e hoje tem aí a possibilidade real desse partido estar no segundo turno, por mais que o Pablo mesmo negue o partido, né, e ele defende a candidatura avulsa, né, que na minha opinião eu acho que é um absurdo, né, você percebe justamente esse movimento que também trouxe um monte de eleitor, né? A gente pode não gostar ou não, mas o discurso que ele está fazendo, a gente tem que respeitar, tem 20% hoje da cidade de São Paulo, né, e essa reflexão toda, que eu acho que o debate nacional, se a gente for pegar a eleição municipal de São Paulo, que é uma eleição importante para o Brasil, você percebe que ele fez o papel dele muito bem, no ponto de vista eleitoral. Afinal de contas, ele conseguiu, num partido que não tinha tempo de TV, não tinha recurso financeiro, tudo isso que ele fala, ele conseguiu concentrar a eleição toda em cima do nome dele, né? E esvaziou totalmente as possibilidades de outros candidatos que tinham condição de ter um crescimento, como eu analiso que a Tabata teria se não tivesse esse efeito Marçal, porque ela já vinha ali como uma terceira opção, né? E não, vem o Marçal desse jeito dele, abrupto, e consegue garantir esse espaço importante. E para a sociedade, eu acho que é uma reflexão para os políticos de profissão, né, que ele diz que ele não é, né, então o político de profissão, você percebe esse esvaziamento da discussão política, né? Hoje as pessoas têm vergonha, a gente percebe isso, né? O Dória também usou muito isso em São Paulo, não sou político, estou candidato, mas não sou político, né? Como se fosse uma coisa ruim, que não era para ser, mas é por conta de tudo isso que a gente acaba vendo, né? Então, no ponto de vista para 2026, você percebe também que o Pablo, ele também fez esse movimento, e ele mesmo fala que pode vir a ser candidato em 2026, independente se ganhar a prefeitura de São Paulo ou não, que também é um outro movimento também muito utilizado, né? A pessoa é eleita prefeito de São Paulo e pula para 2026 uma candidatura estadual a presidente da República. Pois é, Elias, tem todo esse efeito, né, do Pablo Marçal. A gente sabe que a ascensão dele traz muitos elementos, né, para o debate, mas também, ao contrário, ela também gera muitas críticas, né, de vários lados do espectro político. Qual que é o impacto, né, da figura do Pablo Marçal para a polarização política brasileira? Você avalia que ele está aumentando, intensificando, aprofundando essa divisão, ou ele está conseguindo criar um novo ambiente entre esses dois lados tradicionais? Olha, eu acho que não existe ambiente que está sendo criado. Existe uma coisa que eu não sei nem ainda nomear, né, para falar a verdade. Um desambiente? Vou criar aqui uma nova palavra, um desambiente. Desambiente é muito bom, Samuel. Muito obrigado pela colaboração, porque é exatamente o que eu enxergo, né? A partir do momento que você faz uma campanha baseada na violência, na falta de respeito com o jornalista, né? Ele desrespeitou Josias de Souza, Denise de Campos e o Tramontina, em menos de 15 dias ele fez isso. Desrespeitou todos os candidatos que estão sendo colocados lá. Não é um confronto de ideias, não é uma crítica, não é uma desconstrução, né? Ele entra no campo pessoal, ele entra no apelido,
na quinta série, né? Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Só que aí ele dá match, vamos dizer assim, justamente com quem não está acreditando na política. Fala, pô, se esse cara está fazendo tudo isso, vamos dar uma confiança para ele, né? E eu tenho até o meu pensamento pessoal sobre uma possível eleição dele, que não é das melhores, mas prefiro me reservar aqui, né? Eu prefiro analisar só o movimento. Agora, ele também, por um outro lado, né? Você percebe um movimento muito grande aqui na cidade de São Paulo, e eu falo que eu estou aqui, eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, que são as pessoas dizendo assim, ó, o Nunes é o candidato do Bolsonaro, mas não é de fato, porque o candidato de fato do Bolsonaro é o Marçal, e o Bolsonaro em momento algum disse isso, né? Você vê o Tarcísio, que é o governador também ligado ao lado da direita, que também tem feito muita campanha, esse sim tem vestido a camisa da campanha do Ricardo Nunes, e não tem feito, aliás, pelo contrário, né, até meio contra o Pablo Marçal. Então você percebe o Pablo Marçal também sendo uma ameaça para a própria direita, né? O Pablo Marçal pode ser aquele monstro que o bolsonarismo criou, que ficou maior que o bolsonarismo, né? Podemos falar em marçalismo, talvez, que seria o extremo do extremo, né? Porque por mais que o Bolsonaro tivesse esse perfil também mais agressivo, né? Eu não enxerguei o Bolsonaro descendo tanto o nível quanto esse rapaz, né? Então, assim, eu não vou dizer um ambiente, mas eu acho que é aquela coisa do quanto pior, melhor, né? Infelizmente, a gente tem eleitores que pensam dessa maneira, né? A gente votou nesses outros aí que são mais organizados, que são mais dentro do campo político que a gente está vendo, mas vamos votar nesse extremo aqui, vai que muda alguma coisa, né? Então, as pessoas estão apostando, na minha avaliação, eu entendo que as pessoas estão apostando um pouco também no quanto pior, melhor. São muitos ismos, né, professor? Eu acho que cada vez mais, a cada eleição, surge um novo ismo, um novo movimento, um novo fenômeno, digamos assim, com diferentes tipos de impactos. E pensando ainda nessa abordagem pela mídia, eu queria que a gente pensasse, na sua avaliação, como que a mídia poderia, então, criar um ambiente, e aí sim, né, Samuel, um ambiente favorável de ideias, pensando em debates, em promoção de ideias mesmo, pensando nesse futuro que talvez isso seja um fenômeno que cresça, pode acontecer disso se fortalecer, acontecer mais vezes, ou seja, você vê uma opção onde um formato de debate proporcione mais ideias e menos essa briga de quinta série, como o senhor disse? Jéssica, ó, a gente pode perceber um outro ponto também, que é triste, mas é a verdade. Por que a gente teve tantos debates eleitorais, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, amanhã, no debate da Globo, que é o último, vai chegar ao 11º debate numa eleição, né? E se a gente pegar, espremer os 11 debates, os 10, né, que foi o que aconteceu, amanhã ainda vai acontecer, mas os 10 debates espremer, não vai sair nada de proposta, de discussão para a cidade, de discussão de futuro, né? E as pessoas não estão enxergando isso. Infelizmente, os debates hoje, eles viraram um reality show. As pessoas estão assistindo para ver qual é a baixaria que vai acontecer, qual é o tipo de tirada que alguém vai dar, né? Você percebe coisas premeditadas, como foi a questão do soco que o assessor do Marçal deu no marqueteiro do Nunes, que agora está muito claro pelas imagens que foi algo premeditado, né? Então, quer dizer, a que ponto a gente chegou, né? Que é o ponto da violência, né? O Tramontina também, depois daquele debate que foi do Flow, ele menciona que alguns apoiadores do Marçal empurravam ali, querendo invadir o estúdio, mas que eles tinham uma força de segurança maior, conseguiram contornar isso, né? O que eu acho, o que daria para ter sido feito e não foi feito, porque aí a gente entra na questão da audiência, infelizmente, muitos veículos eles estão se vendendo pela quantidade de views também, né? A televisão virou um pouco a internet, porque um ponto é muito simples. Pablo Marçal não tem direito a participar dos debates. Não tem direito. Qualquer um desses 10 debates que aconteceram, o veículo simplesmente podia falar: esse rapaz a gente não vai convidar. Né? Por quê? Porque ele não tem a quantidade mínima de deputado federal. Então, estão convidando justamente por conta desse efeito do reality show e da quinta série, que infelizmente está dando audiência a isso. Né? A Tabata colocou muito bem também nesse debate que a gente está vendo aí as imagens, que ela falou: poxa, eu falei tanto, né? Usou até um palavrão, né? Eu falei tanto de proposta aqui, de fato você vê que a Tabata tem uma candidatura baseada em proposta, mas amanhã só vai falar do soco que um deu no outro, né? Assim como também no outro debate só falou da cadeirada, assim como no outro debate só falou da quantidade de apelidos que o Marçal colocava, né? Então, quer dizer,
a política, de fato, a política do bem, né? Que eu, como cientista político, sempre tenho uma palestra que eu já começo dizendo que não existe maneira melhor de se fazer o bem do que a política, né? Isso, infelizmente, por hora, a gente percebe que está em escanteio. Elias, eu quero agradecer a sua presença aqui no Pauta 2. Muita conversa ainda caberia aqui, né, para a gente continuar, fazer uma reflexão. É importante, né, que nesse ambiente de eleição municipal a gente possa refletir sobre esse instante que nós estamos vivendo e para onde vamos caminhar no ano de 2026. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa de hoje e espero contar contigo em outras oportunidades. Eu que agradeço a participação, agradeço a você, as Jéssicas aí. Foi um prazer, uma alegria. Conte sempre comigo, que estarei aqui às ordens para falar com vocês um pouquinho mais. Elias Tavares, cientista político, falando conosco aqui no Pauta 2 de hoje, em destaque os reflexos das eleições municipais. Nesses dois primeiros blocos nós trouxemos uma visão mais nacional do debate que está acontecendo e no próximo bloco vamos trazer uma visão mais regional aqui no estado de Goiás, quais reflexos para 2026, mas numa visão mais regional. Então não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 2 de hoje. Jéssica Lima, Jéssica Dias e eu, Samuel Estraioto, estamos analisando com os nossos entrevistados possíveis reflexos das eleições municipais de 2024 lá para 2026. Nos dois primeiros blocos, uma visão mais nacional desse tema, debates pelo Brasil, aquilo que tem ocorrido, e agora neste último bloco, uma visão mais local, uma visão mais da casa aqui do estado de Goiás. Chegamos então neste último bloco e nós contamos nesse instante com a participação do cientista político, professor Pedro Pietrafesa. Professor, muito obrigado mais uma vez por participar conosco aqui no Sistema Sagres. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. Também as duas Jéssicas, né? Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre como que vai ficar, né, o cenário, né, para 2026, tendo em vista as eleições de 2024. Professor, fazendo uma amarra do que nós estávamos discutindo aqui nos blocos anteriores, nós terminamos o bloco anterior falando sobre o efeito Pablo Marçal, no contexto mais nacional. Esse efeito Marçal, ele pode trazer algum tipo de consequência aqui para o nosso debate municipal em 2024, mas também para a continuidade política visando as eleições de 2026? Eu acho que para 2026, né, o Pablo Marçal até começou a mencionar o estado do Rio de Janeiro, né, e teve um certo impacto, né, as falas deles em relação à prefeitura, às questões municipais lá no estado do Rio de Janeiro. E aqui em Goiás a gente vê, por enquanto, como ele não mencionou, né, apesar de ter algum tipo de vínculo com o estado de Goiás, né, uma certa tentativa ali de um ou outro candidato usar estratégias similares do ponto de vista de se mostrar mais combativo como um certo sistema, né, que a gente não sabe identificar muito bem, que o Pablo Marçal menciona, né, nas falas dele. Para 2026, acredito que o fator Pablo Marçal ele pode começar a ser mensurado, sim. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção no que vai ser esse elemento político Pablo Marçal para 2026. Professor, né, o bolsonarismo ainda parece ter uma força bastante expressiva aqui para o nosso contexto, aqui para Goiás. Como o senhor avalia, né, a força dessa corrente para essas eleições municipais em 2024? E também queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o futuro, né, o potencial dela de crescimento ou de declínio para as eleições em 2026. De fato, até me surpreendeu um pouco. Eu estava vendo até um agregador de pesquisas eleitorais aqui para Goiânia. Eu vi que o Fred teve um aumento, né, ali nas suas intenções de voto nas últimas semanas, né, que a gente vê essa força que o bolsonarismo tem no que se refere à chegada, né? A gente fala muito da chegada do PT, né, que ele tem, que teve tradicionalmente em últimas eleições esse de crescimento nas últimas semanas, e o bolsonarismo mostrou nas duas últimas eleições que também tem esse aspecto, né? Pegando aqui para o estado de Goiás, o Wilder Moraes, né, por exemplo, teve um crescimento ali
muito grande, né, nas últimas semanas, e o prédio viu um certo crescimento, ainda não chegou ali nos dois principais candidatos, né, seja a Adriana Corse, seja o Mabel, mas cresceu bastante até no agregado, ultrapassando Vanderlan, né? Então, eu achei bastante surpreendente, mostra um pouco essa força do bolsonarismo no que se refere a esses últimos dias das campanhas eleitorais. Em Anápolis, né, a gente tem ali a força do bolsonarismo ali com o candidato na primeira colocação, ultrapassando, né, segundo pesquisas de intenção de voto, o Antônio Gomide, né, em Aparecida de Goiânia também. Então a gente vê essa força aqui nas principais cidades aqui do estado de Goiás, e vamos ver como é que vai ser nesses últimos dias. Professor, o senhor citou alguns nomes, né, dos candidatos à prefeitura na capital goiana, e aqui na capital a gente percebe certa fragmentação política, né, em torno dos perfis mesmos desses candidatos. O senhor percebe que isso pode ter uma influência aos nomes e ao perfil da corrida eleitoral para 2026? Qual que é o peso que a capital tem no debate maior em torno dos nomes para as próximas eleições? Bom, a gente viu, né, principalmente quando tinha aquela disputa, né, entre o PSDB e o MDB, né, quando o Iris Rezende e o próprio opa, desculpa, aqui apareceu aqui. Então, quando o Iris Rezende e o Maguito Vilela, eles começaram a perceber que se candidatar e concorrer às eleições municipais poderia manter o peso político deles, né? Então, você ganhar as eleições em cidades importantes aqui no estado de Goiás, isso pode fazer com que você tenha condições de ser competitivo em âmbito estadual, né? Isso manteve vivo, né? Uma vez que teve a queda ali de preferências nos candidatos do MDB, né, ali no final da década de 90, nos anos 2000, com a ascensão do PSDB. Então, ganhar as eleições nessas duas cidades foi extremamente importante para manter o MDB vivo aqui no estado de Goiás. Da mesma forma, né, agora com um outro cenário, também é importante ali para o grupo, né, político que quer se manter hegemônico aqui no estado de Goiás, de manter ali as eleições nas principais cidades aqui do estado, né? Então, ganhar Goiânia é extremamente importante para o grupo do Ronaldo Caiado, para que ele consiga ali montar uma estrutura de palanque para 2026 para a sua sucessão, né, já que ele já tem 2 mandatos e não pode concorrer à reeleição. Professor, alguns atores políticos que eles participam nas eleições municipais de 2024 de uma forma tímida, gravando pequenos vídeos, fazendo algumas ações, evidentemente estão presentes, mas nem tão assim. O caso de Daniel Vilela, vice-governador nas eleições na capital e em Aparecida, do ex-governador Marconi Perillo, que deve estar presente nas eleições de 2026, estes e outros atores políticos. Como o senhor considera essa presença, mas uma presença um pouco distante, não é? Neste pleito atual, como é que isso pode refletir lá em 2026? Seria importante, claro, que os nomes, né, que esses políticos, os nomes deles estivessem mais presentes desde agora, né, para que a população já acostume ali com a presença deles, não só na parte de articulação, que eles articularam bastante, mas também ali na mobilização das campanhas eleitorais, né. No que se refere ao vice-governador, talvez em Aparecida, né, até por conta da presença do Leandro Vilela, né, ali concorrendo, né, na cabeça de chapa, em Aparecida de Goiânia, seria bastante importante que a família Vilela estivesse bastante presente ali em todo o processo de campanha eleitoral, né. O próprio Marconi Perillo, eu acredito que ele esteja testando ali como está a questão da aparição dele, né. De fato, a derrota dele no pleito passado para o Senado foi bastante forte no que se refere à própria estrutura do PSDB aqui em Goiás. Claro que a gente vê em outros estados, São Paulo, ali na prefeitura de São Paulo, o Datena não conseguiu reerguer o que seria a marca do partido, né? Em São Paulo e aqui em Goiás a gente também está tendo, a gente está vendo essa dificuldade do PSDB se voltar a ser aquela marca de partido forte que pode, de fato, ganhar as eleições, né? Então, essas figuras, claro que seria importante que elas aparecessem mais os seus nomes. O Marconi não precisa tanto, né, porque ele é extremamente conhecido, mas para o Daniel Vilela seria importante que ele estivesse mais presente, principalmente ali em Aparecida de Goiânia, né? Aqui na capital, né, a figura do Mabel com o Ronaldo Caiado, né, então faz mais sentido essa associação com o governador, né? Mas
o vice-governador aparecendo um pouco mais pode dar mais projeção. Claro que ele está estipulando que o nome dele ser o indicado para concorrer à governadoria, mas para ele já ir aparecendo do lado de políticos que podem, né? O Mabel pode ser um candidato eleito, né? A prefeitura, né, já ia aparecendo com talvez, quem sabe, um prefeito eleito, né, mesmo que não seja eleito, um prefeito, um candidato que possivelmente pode chegar no segundo turno. Eu vejo que essa estratégia de ficar muito na articulação talvez prejudique até mesmo esses políticos que têm alguma pretensão maior, e com certeza eles têm para 2026. Professor, agora ampliando aqui a nossa conversa para outros assuntos, né, que são importantes nas eleições, educação, saúde e também o exemplo do meio ambiente. Goiás, por exemplo, por ser um estado, né, um estado conhecido por ser um grande produtor agrícola, ele está no centro de um debate ambiental sobre sustentabilidade, né? Qual é o papel, né, dessa questão ambiental, qual vai ser o peso dela nas eleições 2026 e também qual o impacto disso nas discussões a nível nacional também, especialmente com esse aumento da pressão, né, por questões ambientais, por práticas mais sustentáveis também no meio agrícola? Isso vai ser importante que estaremos, né, há 4 anos da COP30, né, que será em Belém, no Pará. E, para ser bastante sincero, eu esperava que essa questão ambiental aparecesse um pouco mais, né, nas eleições já desse ano, né, por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul, por conta dos incêndios que nós estamos vendo no Brasil afora. O estado de Goiás foi um dos estados que teve um grande número, né, um dos maiores números de incêndio que nós de incêndios, né, no plural, que nós tivemos aqui no Brasil. Então, eu imaginei que isso teria um pouco mais de reflexo até nas eleições municipais. A gente pode pensar, tá, muitos desses incêndios estão no meio rural, mas a questão do urbano, do município, da municipalidade, pegando o urbano e o rural, isso tem um impacto, e o prefeito ele tem que lidar com isso também, né, não só ali a estrutura do governo do estado ou do governo federal. Né? Então, acredito que ainda está aquém do que eu imaginei, mas em 2026 acho que vai estar um pouco mais pesada essa questão do meio ambiente no debate, tanto para o governo do Estado, né, pensando aqui em Goiás, quanto para a presidência da República. Né? Então, a ver quem serão os candidatos, né, ali para a presidência da República, mas esse ponto ele vai ser importante, até para verificar um pouco das alianças desses grupos de interesses que são bastante fortes no que se refere à questão ambiental. Então, a gente pode pegar todo o agronegócio, como que o agronegócio vai discutir a questão do meio ambiente, a expansão ali para a região amazônica, né, que está sendo no âmbito nacional. Então, isso vai estar um pouco mais forte do que foi nessas eleições municipais de 2024, pensando aqui nas cidades, né, que eu acompanho mais, Goiânia, Nápoles e Aparecida de Goiânia. Eu pensei que isso ia aparecer um pouco mais, mas isso não foi temas de grandes debates. Pegando o cenário nacional ali em São Paulo, dentro dos debates que eu vi, né, se a gente for ver, os embates foram muito poucos relacionados à questão de meio ambiente. Professor, e ainda nesse sentido, né, pensando em focos, em propostas, a gente comentou mais cedo aqui no Pauta 2 sobre propostas que vêm sendo muito esvaziadas, né, Samuel e Jéssica? Muitas vezes até desconectado um pouco da realidade realmente da população. Eu queria que o senhor comentasse sobre uma perspectiva futura e qual o papel da educação política nesse sentido, né? Do eleitor ter essa conscientização de buscar e de adotar como referência propostas que vão realmente de encontro com a realidade, com a necessidade do seu município, estado e até pensando nas próximas eleições a nível nacional. O senhor vê que a educação política ela se torna cada vez mais necessária, principalmente nesse contexto que a gente vive de redes sociais, de vídeos rápidos, de frases que precisam viralizar e muitas vezes a proposta ali mais trabalhada, mais fundamentada fica de lado? Não, de fato, né? Como a gente está na era dos cortes, né? De tudo tá cabendo lá no Instagram, né, que dura em torno de 1 minuto, o vídeo no máximo. Né? Então, tudo isso faz com que as coisas precisam ser encurtadas, né? E quando a gente fala, bom, o momento eleitoral é um momento de discutir, seja o município, agora em 2024, o estado e o país, né? E a gente está, às vezes, discutindo pouco, ou algumas propostas são propostas um pouco de chavão ali, né? Então, a gente fala, sei lá, educação.
Educação, a gente vai falar de educação a tempo integral, né? Então, a gente discute um pouco o que isso significa do ponto de vista de como que a criança, né, o adolescente, passando no âmbito estadual, qual que é o impacto disso na vida e no processo de aprendizagem desses jovens, né? Então, a gente discute muito pouco o conteúdo, né? E vem essas frases já um pouco feitas, né? Então, educação de tempo integral. Então, a gente vai ver uma série de propostas com esse slogan. Então, a gente vai ver muito a questão dos slogans, né? Então, hoje a gente lê pouco os jornais, só para pegar o exemplo, a gente pega só as grandes chamadas, né? Aqui, os títulos, né? Das matérias. Isso pode acontecer também com o debate, pelas propostas dos candidatos nas eleições. Né? Então, vamos pegar só as chamadas. Educação de tempo integral, pronto. Né? A gente não vai ler o que ele está propondo acerca de educação de tempo integral, seja no âmbito fundamental ou no ensino médio, pegando ali diferentes responsabilidades. Né? Então, a gente vai ver isso com mais intensidade. A educação política, ela vai ser importante das pessoas, inclusive, ter a preocupação de buscar, seja no TRE, seja no TSE, os programas de governo, querer conversar um pouco mais sobre os programas de governo e não só com essas frases de efeitos, com esses títulos de propostas que podem parecer um pouco soltas. Né? Então, acredito que esse vai ser o principal questão de educação política, né? De querer pesquisar mais a fundo do que os candidatos estão falando e não só ficar nas chamadas. E a gente espera que nos locais que haverá realização de segundo turno, que o debate ele possa ser mais aprofundado. Não seja apenas esse enlatado, embalado, não é como a gente está falando, mas que também o eleitor possa despertar para justamente isso que o senhor falou, professor, para ter uma discussão mais aprofundada e os problemas das cidades, dos municípios possam ser debatidos com profundidade. Professor, eu quero agradecer o senhor mais uma vez pela gentileza, a presteza de participar conosco aqui do Pauta 2. Até uma próxima oportunidade, professor. Muito obrigado. Uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Quero também aqui agradecer as minhas parceiras de programa, Jéssica Lima, Jéssica Dias. Hoje você ficou entre Jéssicas. Entre Jéssicas, literalmente. Quero agradecer a você que nos acompanhou aqui nesta edição do Pauta 2, em que debatemos os reflexos das eleições municipais, ou os possíveis reflexos, né? Estamos no meio aqui da eleição municipal para o pleito de 2026. Convidamos também você para se inscrever no nosso canal no YouTube, para mandar a sua pauta, sugerir a sua pauta nas nossas redes sociais. O perfil do nosso Instagram está aqui embaixo, você pode então mandar aqui a sua mensagem por meio desse perfil. O Pauta 2 fica por aqui, até uma próxima edição.